democrático. O presidente da Câmara acaba de anunciar o seguinte: o sucesso da Câmara está incomodando a muita gente. Palavra do presidente Rodrigo Maia. E a fala do presidente é de que os governadores ameaçaram os deputados. Vossa Excelência sabe que ontem na residência oficial, ao lado de Vossa Excelência, nenhum governador, em nenhum momento, ameaçou nenhum deputado a respeito da aprovação da sessão onerosa. E ele diz mais aqui: se ameaçar, não vamos votar a sessão onerosa. Portanto, é bom que Vossa Excelência tenha um entendimento com o presidente da Câmara para que a sintonia possa ajudar estados e municípios. E o presidente aqui age e declara palavras e frases que são totalmente desconexadas com aquilo que foi acordado antes. Os governadores foram à casa do Rodrigo Maia, ficaram até 2 da manhã para encontrar um entendimento. Ninguém ameaçou absolutamente nenhum deputado federal para votar a sessão onerosa. Foi o entendimento que Vossa Excelência presenciou lá na casa de Vossa Excelência naquele momento que nós tivemos. É verdade ou não é, presidente? É verdade. Então, é verdade. Vou proclamar o resultado. Bora lá, tia. 56. Uau. Nossa. Uau. Votaram sim 56, não 19, nenhuma abstenção. Está aprovada. Está aprovado o texto base. Está aprovado o texto base da proposta de emenda constitucional número 6, ressalvado os destaques. Aprovado a emenda número 582, fica prejudicada a emenda 374. Aprovada a subemenda número 1, fica prejudicada a emenda 197. Começa pelo destaque. Votação dos destaques. Destaque da bancada do MDB. Senador Cid. É só para informar, senhor presidente, a propósito do que fez referência aqui o senador Otto, que há setores da Câmara, eu não quero falar de instituição, Vossa Excelência testemunha que eu já o procurei em nome de tentar fazer uma harmonia, uma boa relação, que pensa seja fundamental para o parlamento brasileiro. Mas setores da Câmara, e para mim ninguém não resta dúvida de que está à frente este deputado da Paraíba, Arthur de Lira, né? Eles já precificaram o achaque. O achaque custa 5% dos valores dos royalties. Eles estão querendo tirar 2,5% dos municípios, 2,5% dos estados e dar para o 4º ente federativo brasileiro. Tem a União, os estados, os municípios e agora esta bancada de achacadores da Câmara dos Deputados. Senador... Senhor presidente, senador Ciro Nogueira. Senhor presidente. Eu quero começar a votar o destaque, mas eu vou passar a palavra para você. Perfeito, senhor presidente. Presidente, essa discussão é outra hora. Ouvi o apelo do nosso senador Omar da CCJ, que é a emenda da bancada do MDB, que é a supressão da expressão, eu peço a atenção do plenário, é a supressão da expressão no âmbito da União, do inciso 1º, B, do artigo 149 da Constituição Federal, com a redação do artigo 1 da proposta. Concedo a palavra ao senador Fernando Bezerra para fazer a defesa do requerimento. Senhor presidente, é muito simples, muito rápido e objetivo. A pedido do senador Tasso Gereissati, com apoio... Em primeiro lugar, quero agradecer a presença conosco do Coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, em visita a essa casa e à Câmara, na luta pelos interesses dos militares estaduais. Não é ainda o momento dessa discussão, mas muito obrigado, comandante. São 600 mil PMs e bombeiros, e nesse momento Vossa Excelência, que comanda 100 mil homens, tem uma importância vital para o nosso país, para o estado de São Paulo.
questão de toda reforma previdenciária, ela nunca vai ser agradável, uma questão fácil de se discutir. Mas eu devo dizer que hoje aprendi mais uma grande lição aqui do Senado. Na primeira reunião pela manhã, quando líderes e representantes dos partidos na CCJ reunidos e instalado um caos político, no momento, senhor presidente, que se juntou situação, oposição e neutros. Primeiro, reclamando da pequenez que quiseram colocar o Senado, desconsiderando a votação da semana passada, da sessão onerosa do pré-sal, em relação às condições da partilha. E, logicamente, todos os senadores reagiram pela dignidade do Senado. E ao longo da reunião foi se construindo uma posição de se votar um primeiro turno da reforma da Previdência. Não é por causa de governo, não é por causa dos descasos da Câmara e de falta de respeito com relação ao Senado, mas apesar de tudo isso, o respeito pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Vi nascer numa fala do maduro senador Eduardo Braga um consenso para que nós estivéssemos nesse momento, aonde não estivéssemos fazendo um enfrentamento de natureza ideológica nas nossas convicções, mas que viéssemos sim colocar a nossa digital nas nossas convicções para votarmos a PEC 6. Uns se mostrarão totalmente contrários, e é da democracia, tantos outros, e a expectativa pelo país é que pelo menos 49 senhores senadores, 3/5 dessa casa, votem favoravelmente. E exatamente porque ao longo de todos os debates, não é um caminho, está se mostrando como o único caminho, numa tentativa de se buscar o equilíbrio. Não é uma panaceia que será solução para todos os males, que no dia seguinte nós temos soluções de toda ordem, mas é um marco, é uma sinalização que o país tem que dar, e se Deus quiser o Senado fará a sua parte de forma muito madura e ponderada. Todas as lideranças ponderaram circunstâncias que precisam ainda ser evoluídas, como concretude em matérias do Pacto Federativo, definição em relação a pleitos mais que legítimos dos mais legítimos representantes dos estados, defendendo os seus estados, defendendo as suas regiões. Dizer para a população que enquanto se discutia pela manhã, em nenhum momento nenhum dos senhores senadores ponderou nada de caráter individual, e simplesmente exigindo para o seu estado, para a sua região, pelo Brasil. Então faço questão de deixar esse agradecimento. O governo Bolsonaro apresentou uma proposta ousada, mas necessária. A Câmara fez os seus aperfeiçoamentos. O Senado está fazendo de forma muito madura suas ponderações e construindo, através de uma PEC paralela, pode ser chamada de PEC da balela,
Mas no momento que entendemos que o Legislativo faz, a Câmara e o Senado, é uma balela, aí nós temos que renunciar, porque não é próprio dizer que nós estamos representando os estados e os cidadãos e depois desmerecer ou desmontar tudo o que fazemos. Então temos muitas expectativas pela frente. Se Deus quiser, vamos votar a PEC 06 no dia de hoje e vamos construir para o mais rápido possível ter uma votação em segundo turno e evoluirmos para a pauta tributária, para o Pacto Federativo, para tantas outras matérias que o Brasil quer, espera e merece ter. Senador Rodrigo Cunha. E a gente aqui falando? Eu queria fazer uma questionamento, pergunta do plenário. Nós temos ainda 6 senadores inscritos para falar. Seria possível nós abrirmos o painel de votação enquanto os senadores... Diante das manifestações, nós não abriremos. Senhor presidente, Senador Rodrigo Cunha. Nós temos total sensibilidade. Obrigado por vossa compreensão, presidente. Nós temos total sensibilidade, presidente. Vossa sensibilidade para com o plenário. Para convidar os colegas a estrear o Senado Federal 5, 6 horas da manhã. Aí a gente providencia uma boa panelada, um bom mocotó. Presidente, providencia. E vamos trabalhar. Sopa. Vamos trabalhar até de manhã. A sopa, o mocotó, que hoje vai longe aqui. Senador Rodrigo Cunha. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a todos que nos acompanham através da TV. Nós chegamos nesta noite, depois de várias semanas, meses de discussões, audiências públicas, ao momento mais importante da discussão, mais importante que se vê o Brasil, o povo brasileiro envolvido. Evidentemente, não é uma votação, não é uma reforma simpática, popular, porque ela vai tratar de uma questão que se chama déficit, prejuízo, falta de recursos. O Brasil, na maneira que vai, dentro de aproximadamente 2 anos, se nós não fizermos a reforma tributária, a reforma previdenciária, esta reforma previdenciária, nós vamos chegar ao momento, já em 2021, que a União não vai ter um tostão sequer para investimento. Nós vamos entrar em uma era que todos aqueles discursos que foram proferidos aqui e aqueles desejos que foram sonhados aqui ao redor da educação, ao redor da saúde, ao redor do emprego, não poderão ser alcançados ou sequer que haja tentativas de alcançá-lo, porque o Brasil, a União Brasileira, a União não vai ter um tostão para investimento. Na minha experiência de governador, de senador, de empresário também, e tenho certeza que na experiência de todos aqui, só existe uma retomada de emprego para valer, saindo de uma recessão com investimento público. Não é que esta reforma da Previdência vai trazer o emprego imediatamente, não vai trazer, nem vai resolver todos os problemas do país. Mas ela vai dar as condições necessárias para que se volte o investimento público no Brasil.
E todos aqueles que estão aqui sabem muito bem que quando o país está repleto de obras estruturantes principalmente, o emprego volta. E com o emprego voltando, volta o consumo. E com o consumo voltando, volta o investimento. Nós estamos discutindo aqui essa noite, me desculpem, e com a vênia de todos os senadores, não é uma questão de maldade ou de bondade. Ninguém aqui é melhor ou pior do que o outro. Ninguém aqui tem mais bondade no coração do que outro. Ninguém aqui tem maldade no coração e está fazendo uma reforma porque quer. Nós estamos fazendo uma reforma porque é necessário para o futuro do país e futuro dos brasileiros. E é preciso se ter coragem para enfrentar essa realidade. Fugir dessa realidade é fugir das nossas responsabilidades como senadores da República do país. Eu poderia, senador Davi Alcolumbre, presidente dessa casa, muito bem chegar em cima dessa tribuna e para minha casa, sendo aplaudido pelas redes sociais, dizendo: todo mundo que escreveu isso aqui é mau, é perverso, todo mundo que escreveu isso aqui é cruel. E com certeza receberia o aplauso de vários nas redes sociais, mas não ia dormir, porque sei que estou prejudicando não só as próximas gerações, senador Elmano, mas já estamos prejudicando aqueles que não têm emprego hoje e que não vão ter nenhuma oportunidade de ter emprego daqui a 2 anos. Isto é certo. Eu e todos os assessores desta casa, economistas de todos os lados, levantaram isso com muito esmero e com muito precisão. Não existe dúvida de que, continuando do jeito que nós estamos, o país não vai ter dinheiro para investir nada em educação, nem saúde, nem infraestrutura, em coisa nenhuma. O resto, me desculpe se estou plagiando algum senador, o resto é balela pura. O que eu digo agora é que essa responsabilidade nossa é histórico. O populista é aquele que se rende ao voto fácil do primeiro momento. O estadista é que não se rende ao voto fácil do primeiro momento, mas se preocupa com o seu legado no futuro e para o país. E é isso que nós temos obrigação de fazer neste momento. Nós estamos vivendo a recessão mais longa da nossa história e não tem mais gordura da onde tirar. Nós não podemos empurrar com a barriga essa recessão para frente, porque aí sim nós estamos fazendo maldade, nós estamos fazendo crueldade para os que estão desempregados no dia de hoje e que vão estar mais ainda desempregados no dia de amanhã. Não é à toa, e isso já se via há muito tempo. No governo Fernando Henrique Cardoso já se diziam aqueles que faziam contas para frente: se nós não tomarmos cuidado agora, a Previdência vai estourar as contas brasileiras. E o Fernando Henrique tentou. O Lula tentou também fazer a Previdência. E não é porque o Lula era mau, não. E não é porque o Lula era perverso e queria fazer maldade com os brasileiros. É porque ele era governo. Todos aqueles que foram governo sabem disso. E se foram governadores, sabem dos problemas que tem em seu estado. O Lula fez isso porque era governo e não porque era mau, porque era perverso. A Dilma também tentou. E não é porque a Dilma era perversa e queria fazer maldade com os brasileiros. O Michel Temer tentou. Ou seja, todos os partidos que estão aqui
estiveram um dia no poder. O meu, PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, o PMDB com Temer, o PT com Lula e Dilma, praticamente todos já estiveram. E todos, quando estavam no governo, eram a favor da reforma previdenciária, porque sabem que é imprescindível. Então, o apelo que eu faço a vossas excelências neste momento, a casa neste Senado, é a imensa responsabilidade que nós temos em relação ao futuro imediato, não é o futuro longínquo deste país. Se essa matéria não é aprovada aqui nesta casa, nós estaremos jogando sem a menor dúvida no Brasil, na sua crise mais profunda, econômica e social, porque até os recursos para a saúde de hoje, para a educação de hoje, que já estão faltando. Todos os dias nós vemos nos jornais que já estão faltando, vão continuar a faltar mais ainda. Então, apelo a essa casa, ao espírito público, à instituição e à história dessa instituição, que nunca deixou de saber responder aos anseios do Brasil e da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Foram apresentados requerimentos de destaque que serão publicados na forma regimental. A